tema da palavra hoje é o bom samaritano e o amor que não espera nada em troca. Diga comigo, bom samaritano e o amor que não espera nada em troca. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Eu vou compartilhar um texto que está no livro, e o objetivo realmente não é promover o livro. O objetivo é realmente edificar a sua fé através desse texto. Lucas capítulo 10, verso 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vou começar contando aqui na introdução a história desse livro que eu escrevi. Aconteceu quando depois, vou dar um spoiler para você do livro, de uma decepção que nós tivemos com as famílias afegãs, 5 famílias afegãs foram recebidas aqui pelos irmãos da igreja. Eu e a Poliana pessoalmente recebemos 2, e os afegãos, eles talvez, por causa do choque cultural, ou da diferença de cultura que tem conosco, eles se tornaram impacientes. Alguns começaram a ter crise com os seus facilitadores. Outros foram embora sem dizer nada. Eles saíam simplesmente, iam embora para outra nação, não despedia, não agradecia. E isso aconteceu com uma das famílias, que é a família que a gente cuida. Eram 10 pessoas, 3 foram embora, não despediram, não falaram nada, não disseram muito obrigado, simplesmente foi embora, deixou os irmãos para trás. E é essa família que hoje a gente ajuda a cuidar. Mora aqui em Goiânia, e eu e a Poliana estamos ajudando a cuidar dessa família. Mas nesse processo houve uma decepção no meu coração, porque eu tenho uma expectativa ainda, claro, tinha e tenho, de que eles se convertam. Amém? E o livro Um Amor Sem Expectativa, não entenda que você não pode ter expectativa. Você pode ter, é legítimo.
Nós só precisamos entender onde está a nossa expectativa e em quem está. Esse é que é o ponto do livro. Expectativas você tem que ter. Não existe fé sem expectativa. Amém? Você tem que ter expectativa da conversão da sua casa. Nós temos que ter expectativa dessa igreja crescer. Isso é bom e isso é de Deus. Mas quando eu percebi que talvez eles não fossem se converter e o comportamento um pouco arredio, com muita cobrança, eles cobravam muitas coisas de nós, a questão burocrática de documentação, o relacionamento começou a ficar um pouco deteriorado por isso. Mas ouvindo uma palestra ainda aqui para uma conferência em Uberlândia, de uma missionária que ficou 3 anos no Afeganistão, ela contou a história e ela disse apenas uma frase: faça para o Senhor. E naquele momento, eu lembro, a gente estava na estrada daqui para Uberlândia, começou a vir esse tema do livro, né? A primeira coisa, o tema do livro veio no meu coração, pedi a Poliana para ir escrevendo, eu fui falando algumas coisas para ela ali, ela foi anotando, e ali surgiu, então, a história desse livro que está ali. Aquela capa é o dia em que a Poliana foi defender porque essa família tem 2 adultos e 5 crianças. Então, naquele dia, nós entramos, a Poliana teve que entrar na justiça como advogada para que as crianças estudassem. Mas teve uma audiência, e naquela audiência era para decidir se a juíza ia deixar as crianças com o irmão mais velho, a guarda. Era uma audiência sobre a guarda das crianças. E foi uma audiência muito difícil, porque a juíza, muito insensível, lidando com uma família cheia de traumas, né? Mas corria o risco das 5 crianças ali ter que ir para um abrigo. Talvez você pense, pastor, você não tem filho, você não podia adotar? Adoção não é assim, eu não posso decidir, eu vou adotar esse e aquele. Não sou eu quem decide isso. Você tem que entrar numa fila de espera. Não pode ser assim, não, vou passar a guarda do meu filho para você. Não é assim. E essa burocracia, por incrível que pareça, ela protege as crianças. Porque pode acontecer de pessoas comprarem criança e acontecer coisas muito ruins. Mas a juíza poderia ter dito, não vai ficar, você não tem condição de cuidar, nós vamos mandar para um abrigo. E foi muito tenso. Mas a Poliana teve na audiência, fez a defesa, foi tenso para todo mundo, para todos nós ali. E quando a gente estava saindo da sala da audiência, que a gente estava indo embora, a Poliana pegou na mão dessa menina, que se chama Hanana, que tem, na época, estava com 14, foi 8 meses atrás, hoje ela está com 15, a Poliana pegou ali na mão dela e as duas foram caminhando de mãos dadas para o carro. E eu achei aquela cena tão forte, porque é um cristão andando de mão dada com um muçulmano. Você deve saber que o muçulmano é o maior perseguidor dos cristãos, né? Claro que não são todos os muçulmanos que são radicais, eu quero que você entenda isso, mas a religião muçulmana é a religião que mais persegue os cristãos, judeus e cristãos, que mais mata cristão. Ela estava de mão dadas, a menina não entende inglês, não entendia português naquela época, hoje está entendendo um pouco melhor. E não houve palavras entre a Poliana e aquela menina, foi só um gesto. A Poliana só pegou na mão daquela menina ali e foi com ela para o carro, aquele pegar na mão ali, para mim, foi, o que eu entendi ali naquele gesto foi, eu estou aqui, eu te protejo, eu vou te proteger. Né? E ali nós seguimos, por isso que eu tirei a foto, a Poliana nem viu que eu tirei, talvez você pense que nós fizemos isso de propósito, não foi, foi só um momento que eu quis registrar. E naquela época, eu não estava nem ainda escrevendo livro, nem pensando nisso. Mas quando eu pensei no amor sem expectativa, né, nós não sabíamos que capa nem nada, e aí tivemos a ideia de colocar essa foto exatamente na capa. Voltando agora para a palavra aqui, do texto aqui, eu não quero de forma alguma você pense que nós não podemos ter expectativa, como eu disse aqui no começo. Você pode e deve ter. Amém? Expectativa é uma coisa boa. E eu criei essa expectativa com a família afegã, e aí nós tivemos essas crises depois disso. Depois daquela palavra,
daquela missionária que veio, que entrou no meu coração esse amor sem expectativa, eu mudei meu comportamento com eles, independente da resposta deles. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque quando você vai aqui para a palavra, para o texto que eu acabei de ler, e antes de voltar lá para o texto de Lucas 10, 25, eu só quero ler para você aqui em Colossenses capítulo 3, verso 23, coloca aqui para mim, verso 23 e 24, Colossenses, diz assim, ó: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O que o texto está nos ensinando aqui é que você pode ter expectativa sim. No terceiro capítulo desse livro eu falo sobre isso. Mas essa expectativa tem que ser no Senhor. É o que está escrito aqui, como para o Senhor, não para os homens. Verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aqui está dizendo, ciente que você vai receber de quem? Do Senhor. Diga, do Senhor. Pode ser que as pessoas não vão recompensar você mesmo. A herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Então, acima de tudo, quando eu sirvo a família afegã, é o Senhor que eu estou servindo. Se não houver resposta deles de conversão, porque essa era a minha expectativa, e talvez de um muito obrigado, se não houver essa resposta, não importa, aqui está dizendo, ó, a Cristo o Senhor é que está servindo. Então, quando eu sirvo a família afegã, é a Cristo que eu estou servindo, e a resposta virá dele. O ponto aqui não é que você não pode ter a expectativa, é que a expectativa tem que estar na pessoa certa. Porque caso contrário, você vai se frustrar. De modo algum, esse livro vai falar para você não ter expectativa. Expectativa faz parte da vida. Nós precisamos ter, é de Deus. Mas nós temos que colocar a nossa expectativa no Senhor. E quando você lê o texto de Lucas capítulo 25, a Bíblia diz que um homem foi colocar Jesus à prova. Ele era um advogado, ele era um intérprete da lei. E na verdade eles estavam tentando achar uma maneira de pegar Jesus, de fazer Jesus negar a lei para poder prender Jesus. Ele faz uma pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus falou assim: você, o que você entende? Como é que você interpreta a lei? Ele falou: tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele, não contente com uma resposta, porque não conseguiu pegar Jesus, ele falou: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Ou talvez até uma história que aconteceu, que foi até real. Aqui diz, o texto diz que o levita, ele passou pelo mesmo caminho que aquele homem que foi espancado ali pelos ladrões. Aqui a Bíblia diz, o texto, fala que ele estava semi-morto. Nós não sabemos se ele estava desmaiado, se ele estava em estado de coma, mas aparentemente estava em estado de coma. A Bíblia diz que o diabo, João capítulo 10, verso 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Os salteadores aqui nesse texto na verdade, o diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo mesmo. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ali os salteadores pegaram aquele homem, e aquele homem, ele nos representa. Porque a nossa condição antes de Cristo era uma condição de meio mortos. Nós estávamos biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E nós estávamos também à beira do caminho, como aquele homem, porque a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Mas você vê que o levita, ele passou no mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó. E por quê? Provavelmente em Jerusalém ele estava no templo adorando ao Senhor. Ele foi no templo para adorar, e ele desce para Jericó, que era um caminho de 28 quilômetros, descendo, provavelmente morava em Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada, porque quando Josué destruiu a cidade, ele disse o seguinte: olha, se alguém reconstruir essa cidade, ele vai lançar os alicerces com a morte do seu filho mais velho, e vai terminar a cidade com a morte do seu filho mais novo. Isso aconteceu. Um homem chamado Iel edificou Jericó, o filho mais velho morreu depois o mais novo. Era uma cidade amaldiçoada. Mas levita e sacerdote desciam pelo mesmo caminho, a Bíblia diz. Eles estavam descendo por aquele caminho, e a palavra diz
quando eles viram aquele homem, eles passaram do outro lado. O que o sacerdote e o levita representa aqui no texto? Eles representam a religião. Isso é religião. A religião, ela não consegue ajudar alguém que não pode depois devolver o favor. A religião é sempre troca. Eu faço por você e depois você faz por mim. Eu faço para Deus e tenho uma recompensa. Isso é religião. E eu te digo, nenhuma religião é boa. Eles estavam provavelmente lá no templo ministrando ao Senhor. E eles passam e eles têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles estavam fazendo na adoração lá no templo, mas não colocam. Quando nós falamos desse amor sem esperar nada em troca, que é um amor incondicional, nós estamos falando de você sim dar a sua vida, de você ajudar pessoas, de você resgatar aqueles que estão meio mortos, aqueles que estão biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. A nossa função como igreja na terra é isso. Não tem nada mais importante do que isso. 12 anos de igreja Orvalho. E deixa eu te falar, quando eu estava lá em Catalão, eu orava, falava, Senhor, me dá um rebanho. Você é resposta de oração. Um rebanho bonito. E qual que é a sua oração hoje? Aquela oração foi tão sincera, porque você sabe que Deus respondeu uma oração que na verdade foi um sonho de Salomão. Em sonho, Salomão conversou com Deus. E aí Deus falou com ele, pode pedir o que você quiser. Ele falou assim, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria porque eu sou muito jovem. E eu preciso guiar o seu povo. E aí Deus falou com ele, porque você pediu sabedoria, você não pediu a morte dos seus inimigos e nem dinheiro, eu vou te dar paz e vou te dar prosperidade além de sabedoria. Naquela oração minha lá, foi uma oração simples, Senhor, me dá uma igreja, deixa eu ser pastor de uma igreja. Foi um momento de crise ministerial que eu vivi. E Deus confiou você a mim como pastor. Não sou seu dono, amém? O seu dono é Jesus Cristo. Mas Ele me constituiu como pastor sobre esse rebanho. E a minha oração agora é, aumenta este rebanho. Nos dá mais pessoas para pastorearmos, né? Essa é a minha oração. A minha oração é, aumenta esse rebanho. E o Senhor vai certamente aumentar. Então ali o sacerdote e o levita passaram, viram aquele homem, os dois tiveram o mesmo comportamento. Eles não deram a mínima. Isso é religião. Mas o cristianismo não é assim. Não pode ser assim. E se você acha que pode viver um cristianismo em que as pessoas são ignoradas, eu te digo, você está no caminho errado. Porque o verdadeiro cristianismo se importa. Meu irmão, é muito fácil a gente se perder dos nossos próprios problemas. Você ficar tão focado nos seus problemas que você esquece que outras pessoas têm problemas muito maiores do que o seu. Mas faça o teste, comece a cuidar do problema das pessoas, que você vai ver como Deus vai te abençoar. Olha, talvez o entendimento que você tem da graça é, eu quero receber muita graça, você tem orado pelo favor de Deus. Mas o favor de Deus é acima de tudo para beneficiar quem está ao seu redor. Não é exatamente para beneficiar só você, ainda que você vai ser o primeiro a ser beneficiado com o favor de Deus. Mas não fique embriagado com isso. Não receba o favor de Deus e se embriague com isso. Tem pessoas que elas recebem tanto favor de Deus, dons, ela começa a operar milagres, mas depois ela começa a se achar talvez superior às outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o dom não é para isso. O favor que nós recebemos de Deus, seja ele um favor de você talvez prosperar no emprego que Deus te deu, uma empresa que Deus te deu. Olha, tudo tem um propósito, e propósitos são pessoas. O favor de Deus, você vai ser o mais beneficiado, com certeza, porém, isso tem que vir como efeito colateral. Então, aquilo que você tem recebido de Deus, deixa fluir para a vida das pessoas. E o efeito colateral é que você vai ser mais abençoado. Não pense você que o favor é só, Senhor, me dá isso, aquilo. Não.
tem que ter um propósito aquilo que Deus nos confia, aquilo que Deus nos dá. E são pessoas. Mas o que adianta levita e sacerdote estar lá no templo, lá na época, lá em Jerusalém, adorando? O templo naquela época era onde estava a presença de Deus, né? Hoje a presença de Deus, ela está aqui quando nós chegamos aqui, amém? Talvez você pense que esse lugar aqui é sagrado. Não é, não. Isso aqui já foi oficina, já foi outra igreja, agora é a nossa, mas a presença de Deus está aqui, pastor? Está, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então daqui a pouco nós vamos comer uma feijoada ali. Então, aí Deus vai estar lá. Ontem eu brinquei com o Josimar, falei: Josimar, vamos pedir o Rafael e o Osterno para fazer umas marcações aqui no nosso prédio, para a gente jogar um futsal aqui dentro, tira as... Eu sei que na mente de alguns vai bugar agora. Pastor, mas esse nosso lugar é santo. Esse lugar é... É claro que eu estava brincando, não vou fazer isso, fica tranquilo. Mas dá para jogar. Não vamos fazer para não quebrar as lâmpadas, para não, né, não quebrar o púlpito. Mas eu só quero mostrar que não é sagrado o prédio. Mas naquela época a arca estava lá no templo. Naquela época estava em um lugar, né? Mas Jesus próprio disse para a mulher samaritana: vai chegar um tempo que não é nem lá em Jerusalém, nem aqui. Os verdadeiros adoradores vão adorar onde tiver. Jesus falou isso para a mulher samaritana, né? Então, eles desceram do templo. Só falar um negócio que eu esqueci aqui. É só para falar para ele da música final aqui que eu tinha esquecido. E aí, eles desceram daquele lugar onde estava a presença de Deus, mas quando tiveram que aplicar a adoração verdadeira, ela é muito mais do que teórica, ela é prática. Quando eles tiveram que aplicar na vida daquele homem que estava lá semi-morto, como diz a Bíblia, eles passaram de largo, é o que a Bíblia diz. Ou seja, passaram do outro lado. Nós não podemos passar do outro lado. Não sei se você assistiu The Chosen no cinema, eu vou contar só uma parte aqui para você. Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma parte do The Chosen que me fez refletir. Existe um evangelho sofredor, pessoas que estão em muitos lugares sofrendo, defendendo a fé ali e sofrendo. Nós não podemos ignorar isso. Nós temos uma realidade no Brasil que é muito boa para quem quer servir a Deus, e glória a Deus, é a nossa realidade. Mas existem irmãos nossos que estão sofrendo, eles sofrem muita perseguição. E ali teve um momento ali que eu chorei, no The Chosen, por ver ali o sofrimento de uma pessoa. E pensar que nossos irmãos estão sofrendo em muitos lugares, porque estão pagando um preço muito alto, inclusive de morte, em alguns países. Centenas de pastores morrem todos os meses por causa da causa do evangelho. Mas aquele sacerdote levita, eles não deram a mínima, porque isso é a religião. A religião, ela não pode fazer nada pelas pessoas. Não pode. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode fazer o mau uso do favor de Deus na sua vida. Amém? Pastor, eu tenho favor de Deus. O favor de Deus que está sobre a sua vida não pode afastar as pessoas de você. Tem que atraí-las. Pastor, eu tenho favor em determinada área. Pois é, isso tem que atrair pessoas, e não o contrário. E não fazer de você uma celebridade gospel. Ainda que talvez as pessoas tentem fazer isso. Nós temos aqui no Brasil pastores que são famosos, mas que não têm perfil de celebridade. Eles são famosos, mas são homens de Deus, não aceitaram a adoração pessoal. São homens de Deus que têm abençoado a nossa nação com as suas pregações. Então, o favor que Deus tem confiado a você tem que atrair as pessoas, e não o contrário disso, e não afastar elas de você. Nós sempre temos que ser do povão. E agora me refiro aos pastores, né? Nós pastores aqui, nós temos que estar no meio do povão, nós temos que estar... O pastor tem que realmente cheirar ovelha. Agora, no verso 33, olha o que aconteceu, porque a palavra diz que o samaritano, ele passou por aquele caminho.
também. Depois o sacerdote do levita, ele passou por aquele caminho, e olha o que diz aqui, Lucas 10, 33. Certo samaritano, e quem era o samaritano? Samaritano era o povo que Israel rejeitava. Israel rejeitava os samaritanos porque eles eram uma mistura de judeus com outros povos. E aqui Jesus diz, certo samaritano, que nunca era considerado próximo deles, dos judeus, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o. Então a primeira coisa é que ele se aproximou. Que isso, pastor? Nós precisamos estar perto de pessoas que estão sofrendo. Amém? Meu irmão, o que eu estou falando toca você? Talvez você fale assim, não toca não. Posso te falar algo? Peça a Deus para tocar você. Te dar sensibilidade no coração para ajudar pessoas. Porque às vezes a gente é tanta luta que a gente passa, que a gente fica ali preso naquilo, o coração endurece. Peça para Deus colocar compaixão no seu coração pelas pessoas. Eu tenho orado por isso. Eu tenho tido compaixão pelas pessoas, mas eu tenho pedido para Deus aumentar mais essa compaixão pelas pessoas. E a Bíblia diz ali que aquele homem se aproximou. O bom samaritano se aproximou. A igreja tem que estar perto daqueles que sofrem, daqueles que ninguém vê como sacerdote, que a religião não consegue ver. A igreja tem que estar perto daqueles que estão à margem, porque ele estava à beira do caminho, que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que ele se aproximou, olha aqui, ó. Volta, é isso mesmo. Passou-lhe perto, aproximou, vendo-o. A segunda coisa foi que ele viu. Ele não somente se aproximou, ele viu, se aproximou. Nós precisamos hoje ver que existe uma realidade de pessoas hoje que têm problemas. Mas olha, tem pessoas que estão clamando por Deus. Ora para Deus colocar essas pessoas no seu caminho. Mas, meu irmão, pessoas vão te procurar. Eu tenho orado, Senhor, confia a mim pessoas. Eu quero cuidar de ovelhas, eu quero pastorear o seu rebanho. As pessoas começaram a nos procurar. Você começa a fazer determinadas orações, coisas começam a acontecer. Essa semana, eu estava na academia, eu desci para a academia do meu prédio, eu estava conversando com o pastor Jonathan. A gente estava conversando, eu estava lá fazendo exercício, conversando com ele. Só que entrou um homem lá, e ele viu eu conversando com o Jonathan e começou a conversar comigo. Ele não percebeu que eu estava falando no telefone. Eu pedi para ele esperar, e aí depois eu fui conversar com ele, e ele foi falar de algumas experiências que ele está tendo com o Senhor. E eu fui aconselhar ele alguns pontos. Eu percebo assim, você está pedindo? Pois é, então eu vou mandar para você. Cuida deles. O cara que tomou a iniciativa de conversar comigo. E eu fui conversando com ele, passei algumas palavras para ele ouvir. Ensinei algumas coisas da palavra de Deus para ele. Eu tive um tempo com ele ali. Quando você faz esse tipo de oração, Deus vai te dar pessoas. Mas tem que ter um coração que ama sem expectativa. Eu quero semear a palavra. Eu não sei quem vai realmente se converter e quem não vai, mas eu quero continuar semeando a palavra, porque a palavra diz que o homem passou naquele lugar ali, onde estava aquele homem que tinha sido espancado. Ele viu, ele se aproximou, ele viu, se aproximou, e aí no verso 34, deixa eu ver aqui. Não, volta no 33 ainda. E a palavra diz que ele se compadeceu, ou seja, ele se moveu de íntima compaixão por ele. Então há três coisas aqui: se aproximar, ver, você tem que ver, e se mover de íntima compaixão. Senão nossa religião não vale nada. Nós temos uma religião, a verdadeira religião que a Bíblia diz é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas calamidades. Existe uma verdadeira religião. Mas o que eu estou falando é que nada adianta talvez você dizer que adora, mas na hora que alguém precisa de você, você não se compadece. O verdadeiro cristianismo, ele tem que nos levar a compadecer.
Eu dependo disso para ser salvo, pastor? Você não depende de ajudar ninguém para ser salvo. A salvação não depende disso. Mas o cristianismo, na sua essência, é um ajudando o outro, amém? É um cuidando do outro. O cristianismo, na sua essência, é dar socorro para quem precisa. E a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão. Verso 34. E chegando-se, pensou-lhe, ou seja, atou, colocou uma atadura na ferida. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Então preste atenção. A palavra diz que ele atou as feridas daquele homem. O que significa? A palavra diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Não é fácil você tratar pessoas que estão feridas por causa do pecado. Não é fácil, é difícil. Mas a Bíblia diz que ele pensou-lhe as feridas, ele atou as feridas ali e aplicou óleo e vinho. Cristão, crente, ele precisa ter essas duas coisas aqui, ó. Se você quer ter um ministério frutífero, você precisa ter óleo e você precisa ter vinho. O azeite, em outra tradução, está escrito azeite, ele é o símbolo, o óleo, ele é o símbolo da unção de Deus. Então, nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida, amém? Você precisa, porque a unção de Deus, ela é a unção que te dá respaldo, é a unção que te dá autoridade sobre os enfermos, é essa unção que te dá autoridade sobre os demônios, é essa unção que vai te dar capacidade de falar o que você tem que falar, de pregar o evangelho com poder. Nós precisamos de unção. E unção não é algo que você pode comprar, unção tem que ser gerado. E unção é gerado na medida que você se relaciona com Deus, não tem outro método. Não, eu vou na igreja e vou estar cheio de unção. Aqui tem uma unção que opera, mas você precisa produzir esse óleo no seu relacionamento com Deus. Porque se você é alguém que tem unção, você vai ter autoridade. Se você é alguém que tem unção, certamente você vai ter poder quando você falar. As pessoas vão parar, vão te ouvir. Nós precisamos ter unção. Nós precisamos ter óleo na nossa vida. Mas aqui também fala do vinho. E o vinho é alegria na Bíblia. No ministério, você tem que ter unção, poder de Deus, autoridade, amém? Fé, mas você tem que ter vinho, tem que ter alegria. Tem pastor que gosta de valorizar demais o ministério, ser pastor é difícil demais. Tem as dificuldades, realmente. Tem momento que é difícil mesmo. Especialmente os momentos de abandono. E não tem como. Se tem uma coisa que o pastor vai passar pelo abandono, e quando as pessoas te abandonam, elas saem, falam mal de você, falam mal da sua igreja, não tem uma gratidão. Isso é 90% dos casos. Ela vai falar mal de você, vai falar mal de sua palavra, vai criticar, vai falar que você não sabe a Bíblia, vai criticar a sua igreja. Mas o que importa é, nós estamos socorrendo o que está lá meio morto? Porque também não adianta você achar que é um crente que vem aqui e tudo, mas você não se compadece. Aqui fala do azeite e do vinho que ele derramou sobre as feridas daquele homem. O que as pessoas precisam é disso, para serem curadas. Elas precisam da unção que flui através de você, mas também da alegria que flui através de você. Nós somos o povo mais feliz da terra, meus irmãos. Essa alegria tem que sair de dentro de você, tem que tocar as pessoas, tem que contagiar. Eu sou feliz, você é feliz? Independente se o Flamengo ganha ou perde, eu sou feliz, só fico com raiva na hora, depois passa. Você é feliz ou não? Glória a Deus. Então nós precisamos ter vinho também para jogar na vida das pessoas, para alegrar as pessoas, para levantar as pessoas. Mas o vinho ele tem uma outra característica dentro desse texto, uma outra característica, desculpa. É que o vinho ele tem
como ele tem o álcool, ele tem essa substância que cicatriza as feridas. Rir é um bom remédio. E quando é que nós vamos rir? Quando nós temos unção e derramamos sobre as pessoas, quando elas são quebrantadas e são libertas, elas vão se alegrar também. Nós vamos poder comer juntos, conversar juntos, fazer muitas coisas. O vinho, ele também fala de limpar as feridas. As pessoas são feridas no mundo por causa do pecado. Sim ou não? Elas são feridas lá. E nós precisamos derramar vinho para desinfectar. Falei certo? Para tirar a infecção, para tirar a sujeira, você tem que derramar vinho, tem que trazer alegria para a pessoa. Agora, qual que era a diferença do levita e sacerdote com o samaritano? O samaritano tinha todos os recursos para cuidar daquela pessoa ali. Ele tinha a atadura, ele tinha o vinho, ele tinha o óleo, ele se compadeceu, ele tinha os recursos necessários para cuidar daquela pessoa. Você também tem que ter. Se alegre no Senhor, coloque louvor, vai cantar. Se alegre na presença de Deus. Seja alguém feliz, libera uma palavra de Deus. Quando você estiver cheio do Espírito, orando lá no seu quarto, lembra do irmão, manda uma oração para ele pelo WhatsApp, liga para ele. Isso é cristianismo, né? Aqui a Bíblia diz assim, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O cristianismo, ele é acima de tudo renúncia. É aqui que eu falo que o favor que vem sobre a sua vida, ele tem que beneficiar quem está ao seu redor. Ele poderia ter ficado na sua própria cavalgadura, no seu próprio animal, mas ele pega aquele homem e coloca sobre o seu animal, e ele leva aquele homem que estava desmaiado lá para a hospedaria. Isso é renúncia. Não, olha, frutificação, ele é o resultado de renúncia. Se você não renunciar, não tem frutificação. Quantos aqui estão me entendendo? Ah não, pastor, mas vamos ficar aqui dentro, aqui é bom demais, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, a adoração, os irmãos tudo bonito, todo mundo cheiroso, vamos ficar só aqui. Não, estar aqui é bom, mas nós temos que ir lá fora, porque lá fora é onde estão os perdidos. Lá fora é onde nós temos que alcançar o perdido. E a palavra diz que ele pega aquele homem, coloca sobre o seu animal e conduz para a hospedaria, leva para a hospedaria. Então tá, você vai renunciar, a sua renúncia vai gerar muito fruto. Você tem favor para que esse favor toque as pessoas. Não é aquele negócio assim que é só para você, tudo para você, tudo para você, tudo para você. Não, o favor tem que tocar e mudar a história das pessoas. Posso ouvir um amém aqui mesmo direito? Assim, de verdade? Tem que tocar as pessoas. Ele colocou e ele conduziu aquela pessoa para a hospedaria. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que aquele homem tinha para oferecer para o bom samaritano? Esse é o amor sem expectativa. Nada. Nada. Quando eu falo do amor sem expectativa, eu estou falando de você ajudar a pessoa que não tem como retribuir. O próprio Deus falou disso numa parábola. Quando você convidar alguém para comer na sua casa, convide os pobres, convide os aleijados, mancos, convide aqueles que não vão ter como retribuir para você, porque aí eu vou retribuir para você. O que Deus estava falando ali? O que Jesus estava falando? Aqui estava falando de um amor que não tem a expectativa do retorno da pessoa, mas que tem a expectativa no Senhor, como eu li aqui em Colossenses 3, 23, 24. Não é que você não tem que ter, você tem que ter expectativa. Mas em Deus, no Rei, no dono do banquete, Ele é o Senhor, a nossa expectativa está nele. Então, ter expectativa é algo bom, sim. Nós temos que ter expectativa, sim. Mas não tem expectativa de que no dia que seu filho formar, ele vai te honrar. Porque se a namorada dele estiver lá, é ela que ele vai honrar.
e vai esquecer você que pagou a faculdade. 5, 6 anos. Mas não se ofenda com isso. Não se ofenda. Tem uma música do Petra, que é chamada assim, Love. É uma música muito antiga, da década de 90. E ela tem 2 frases muito importantes. A primeira: o amor sabe quando deixar ir. O amor sabe quando deixar ir. Vai chegar um tempo que seu filho vai embora, e ele não vai te honrar tanto, ele vai honrar mais a esposa dele. Ele vai fazer pela esposa dele o que ele nunca fez por você. Mas se o amor que você teve por ele foi o amor incondicional, o amor que não espera nada em troca, beleza, ótimo, você está no lucro. Mas se você tem muitas expectativas em relação a retorno, você vai ficar ferido. Não ter esse amor, não ter a expectativa nas pessoas, vai blindar você. Ah, mas então em quem que eu vou ter? Em Deus. Porque foi o que ele falou. Falou, olha, convida mancos, convida os pobres, porque eles não têm como retribuir para você, aí nesse caso eu vou retribuir. Você entendeu por que o favor de Deus na sua vida é para você abençoar os outros? E aí então ser abençoado por Deus. Aqui diz que ele colocou e levou para a hospedaria. Então vamos lá. Levita e sacerdote. Religião. O homem semi-morto, nós. O bom samaritano, Jesus. A hospedaria, igreja. O hospedeiro, fala eu. Não é pastor Rubens não, você. Nós. Por que tendo todos os recursos ele levou lá para a hospedaria? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus poderia ter salvado todo mundo sozinho sem precisar da igreja, sim ou não? Claro que ele fez isso, mas eu estou falando que ele poderia levar a salvação através dos anjos, ou através dele próprio. Mas ele decidiu pegar aquele homem que estava meio morto e levar para a hospedaria. Porque a hospedaria é lugar de cura. Por que a hospedaria é lugar de cura? Porque é o lugar de doente. Igreja não é o lugar das pessoas certas. Igreja é o lugar das pessoas erradas, mas que reconheceram que precisam de Deus. Essa ideia de que a igreja é o lugar de pessoas perfeitas é utópica, ok? Não é verdade. Aqui estão as pessoas mais imperfeitas. A única diferença é que nós reconhecemos isso. Eu não consigo caminhar sozinho, eu não consigo caminhar na minha força, eu preciso de Jesus. Por que o bom samaritano levou para a hospedaria? Porque nós somos cooperadores de Cristo. Diga amém. Diga assim, eu sou um cooperador do reino de Deus. Então Jesus decidiu trabalhar através de você. Mas fique tranquilo, Ele tem unção para te dar. Ele tem vinho para te dar. Todos os recursos que você precisa, Ele tem em abundância para dar para você. Aquele homem não podia retribuir nada para o bom samaritano que ele fez. Isso é o amor sem expectativa. Porque o bom samaritano não esperava a recompensa desse homem, não. Mas do Senhor. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele cuidou do homem dentro da hospedaria. O hospedeiro é importante. O que você tem para fazer é muito importante. Na cura dos enfermos, na cura de pessoas que estão perdidas, né, que estão longe de Deus. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Verso 35 agora. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem. Aqui tem uma ordem, cuida deste homem. Então o Senhor está falando para você, cuida dessa pessoa. Cuida dessa pessoa. Mas ele não falou isso e deixou para lá. A palavra diz aqui, ó, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A Bíblia diz que ele falou, cuida, mas os recursos ele deixou.
Ele deixou 2 denários, dando a entender que voltaria no 3º dia. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. Qual que é o sentido do denário aqui? Meu irmão, nós temos todos os recursos para cuidar das pessoas. Nós temos os dons, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá autoridade, que nos dá respaldo. O Espírito Santo se move através da igreja, se move através de nós. Nós temos os recursos que nós precisamos. Você tem. Basta você colocar em prática. Porque esse recurso aqui dos 2 denários, você precisa colocar em prática o seu ministério, o seu chamado, para que então as pessoas sejam curadas. Jesus já tinha passado vinho e azeite aqui, mas ele falou, olha, se você gastar alguma coisa a mais, cobra dele. Não! Então a palavra para você hoje é, se você está gastando alguma coisa a mais, cobra de Jesus quando ele voltar. Porque a palavra diz que quando ele voltar, ele vai voltar com um galardão. Para entregar para cada um. Ele já nos preparou, ele já nos equipou. Ele já equipou a igreja para cooperarmos com ele no reino de Deus. Porque nós somos a hospedaria, você é o hospedeiro. Ele já nos deu os recursos que precisávamos, os 2 denários. E ainda prometeu, se você gastar alguma coisa a mais, eu te pagarei quando voltar, fica tranquilo. Essa conta eu pago para você. Agora a pergunta aqui é, você acha que esse amor aqui é um amor sem esperar nada em troca, sim ou não? Pastor, esse amor é fácil de viver? É difícil. Porque ele exige renúncia. Quando nós falamos de renúncia, não é fácil para ninguém. Mas é possível. Eu não estou falando de nada utópico aqui. E nem estou falando que você não vai ter expectativa. Eu só estou falando que a sua expectativa, ela tem que ser canalizada para o Senhor. E não para as pessoas. Por quê? Porque quando você canaliza a expectativa para as pessoas, você pode ficar frustrado. Porque existem desonra. Filho que desonra pai, discípulo que desonra o líder, que desonra o pastor. É do ser humano. E se você tem expectativa nas pessoas e não no Senhor, você pode ficar muito decepcionado e começar a generalizar. Você pode começar a pensar, ser pastor não é bom. Porque o fulano estava aqui, eu cuidei dele, ele cresceu, ele prosperou e agora ele me abandonou, foi embora e fala mal de mim. E aí você pode começar a generalizar é sempre muito perigoso. Tem pessoas desleais, mas a maioria das pessoas em quem você vai investir são leais, vão estar com você. Mas por causa de alguns, tem pessoas abandonando o ministério, porque generalizou, não compensa ser um pastor. Porque as pessoas me abandonaram, porque eu fui abandonado, abandonou, agora fala mal. Nunca agradeceu. Esse senso da justiça própria, ele está dentro de cada ser humano, seja ele crente ou não. Muitas vezes, meu irmão, eu confesso para você, eu preciso lutar contra a voz da justiça própria dentro de mim. É uma guerra. É uma guerra. Saber que você ajudou, que você fez tudo, mas agora a pessoa vira as costas, fala mal, te critica, critica a sua igreja, fala mal da sua igreja para membros da sua própria igreja. E aí aquele senso de justiça própria vem, sabe? E eu tento lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra isso. Por que, pastor, tem esse senso de justiça própria? Por causa da expectativa na pessoa errada. Que se fosse em Deus, nem voz da justiça própria não ia ter lá. Mas nós somos humanos, nós estamos, infelizmente, sujeitos a fraquezas. Estão entendendo? Eu estou falando de discípulo, mas talvez na sua vida se aplica a filho. Fez isso com você. Você está pagando a faculdade do seu filho?
espera que Ele vai retribuir, não. Faça o melhor que você puder fazer e continue amando, mas com as suas expectativas em Deus. Faça o melhor. Sabe quem mais vai ser abençoado pelo que você está fazendo? O cônjuge do seu filho e da sua filha. Não ouvi nenhum glória a Deus. É o cônjuge. Que bênção é o casamento, é ou não é? Aí você está lá e você faz aquele aniversário, o primeiro pedaço vai para quem? Para o pai. Nunca trocou uma fralda. Nunca passou uma noite sem dormir, dormia lá e roncava. Enquanto a mãe estava lá, acordada. E a criança chorando. Mas o pai recebe o primeiro pedaço. Ainda bem, Jesus, que a nossa expectativa está no Senhor. Deixa eu terminar lendo um texto aqui. O amor sem expectativa, ele não se conduz inconvenientemente. Primeiro Coríntios capítulo 13. Deixa eu ler a tradução que está no meu livro, que eu não tenho ela aqui. Alguém me empresta um livro? Meu livro. Está emprestado. Eu vou ler nessa tradução aqui. E ele é quase uma interpretação. Tem traduções que é quase uma interpretação. Essa aqui eu acho que é uma delas. Mas talvez você vai entender melhor. Depois eu vou ler na outra tradução aqui. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Diz assim: se eu amo as pessoas, serei paciente. Eu serei gentil. Não terei ciúmes de outras pessoas. Não vou me orgulhar e dizer que sou ótimo. Se eu amo as pessoas, serei educado. Não vou querer apenas agradar a mim mesmo. Não ficarei com raiva rapidamente se alguém fizer algo errado contra mim. Não vou manter isso em meus pensamentos. Se eu amo as pessoas, não ficarei feliz quando coisas ruins acontecerem. Esse trecho aqui de 1 Coríntios 13, ele fala desse amor incondicional, desse amor que não coloca expectativa nas pessoas, mas em Deus. Deixa eu ler agora aqui, eu não sei se está na nova tradução na linguagem de hoje, eu acredito que sim, porque eu esqueci de colocar qual foi a tradução aqui, mas diz assim: se eu amo as pessoas, serei paciente, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Deixa eu volta para a RA aqui, 1 Coríntios 13, 4, deixa eu ler na RA mesmo. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exalta, não se ensoberbece, não é soberbo, ele não se coloca acima dos outros, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Está lembrado do favor que é para as pessoas? Não se exaspera, não se ressente do mal. Às vezes você quer ficar ressentido, de um mal que fizeram contra você. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, colocou sobre a própria cavalgadura dele. Tudo crê na recuperação. Tudo espera, tudo suporta. 8. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O texto fala aqui do amor verdadeiro, desse amor sem expectativa, desse amor que não espera nada em troca, do amor incondicional. E aí
ele fala o seguinte: olha, a profecia vai acabar, porque nós temos profecia enquanto nós estamos aqui, mas quando a gente estiver no céu, não vai mais ser necessária a profecia. Quando você estiver no céu, você não precisa mais de fé. Fé nós precisamos agora. Lá no céu nós vamos ver o Senhor. Mas aqui está falando que o amor não vai passar. O amor não acaba. Esse é o motivo pelo qual você foi criado. Esse é o motivo pelo qual Deus tem um propósito para você. Ele nos ama sem esperar nada em troca. Porque Jesus, ele morreu por todos e sabe que, no entanto, nem todos se converterão. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele teria vindo e teria morrido por uma pessoa. E eu vou além. Jesus teria vindo e teria morrido mesmo que soubesse que ninguém iria se converter. Porque o verdadeiro amor faz o que tem que ser feito, independente do resultado. Ah, não, eu estou evangelizando, mas não estou vendo resultado. Continua evangelizando. Ah, eu estou indo lá na casa, mas não está tendo resultado. Continua indo lá. Ama, abraça. Que diz que o que é imperfeito vai passar. Aqui fala que as línguas vão passar. E aí eu me lembro da capa do livro. Não tinha línguas, não tinha profecia. Mas tinha uma cristã de mão dada com uma muçulmana, que não poderia representar melhor o que o livro fala. O amor permaneceu ali. Amém? E quando você decide ter esse tipo de amor, viver nessa dimensão, o que não é fácil, mas é possível, certamente você vai colher frutos para a sua própria vida. Frutos espirituais, sim, também. Mas eu estou falando para a sua própria vida, na sua própria casa. Porque esse é um amor que tudo crê, tudo espera, é um amor paciente e tudo suporta.